que o Senhor coloque em nosso coração, principalmente, Pai, quando nós recordamos que Cristo é o nosso grande e sumo sacerdote, ou seja, é aquele que intercede por nós, é aquele que é o próprio sacrifício para que nós pudéssemos ter vida contigo. Quando nós olhamos, Pai, para a nossa vida, nós temos convicção de uma coisa, que nós não somos merecedores, de tamanho amor, de tamanha graça, mas aí que também nós aprendemos quão o Senhor é gracioso, quão o Senhor é misericordioso, e o quanto o Senhor nos ama, ao ponto de nós não merecermos, mas o Senhor ainda assim resolver no seu coração em nos amar, em nos escolher, em nos chamar para sermos teus. Muito obrigado por esse privilégio. Que cada dia possamos ensinar isso aos nossos filhos, e eles cresçam, Pai, com o coraçãozinho deles sempre na esperança que Cristo é o Senhor e Deus da vida deles. Abençoa-nos também, Santo Deus, nesse momento de pregação da palavra, que os nossos filhos, inclusive, Pai, possam já ser ministrados através do Teu Santo Espírito que aqui está presente, aplicando essa palavra viva, eficaz, poderosa no coração deles desde já. Nós cremos pela fé que isso é possível. Abençoa-nos, Santo Deus, também nós, como adultos, que possamos, Pai, através dessa mensagem, ser desafiados, encorajados a sermos mais comprometidos com o Senhor, de saber, Pai, que a glória está por vir, que não está nesse mundo caído, mas a nossa esperança está no céu, a nossa esperança está em Cristo, que prometeu voltar e buscar a sua igreja. Inflame, Pai, os nossos corações com ardor verdadeiro para pregarmos o Evangelho, de maneira que os corações possam ser alcançados, de maneira que os corações possam se render ao verdadeiro Deus que é o Senhor Jesus. Guarde os nossos corações, nos abençoe, que a nossa mente e o nosso coração nesse momento, Pai, possa estar focado tão somente no ensino da Tua palavra. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. O que Jesus tem a favor e o que Ele tem contra as igrejas? Eu achei que esse tema, ele seria chamativo. Porque o que Jesus tem a favor, tudo bem, mas o que Ele tem contra? Opa, eu sei que até pessoas que não são cristãos ficaram assim entusiasmadas. Elas não estão aqui, mas elas estão entusiasmadas. E nós temos gravado, o Wellington tem gravado essa mensagem e tem passado para nós podermos passar para os nossos amigos. Mas esse tema, ele é chamativo. O que Jesus tem a favor e o que Jesus tem contra as igrejas. E nós temos aprendido muito. O que Ele tem a contra e o que Ele tem a favor. E hoje, nós vamos aprender o seguinte. Que Jesus é a favor da adoração, mas Ele é contra a idolatria. Domingo passado, nós aprendemos que Jesus é a favor da fidelidade, mas Jesus é contra a conveniência. E nós aprendemos naquela mensagem que muitas pessoas buscam a Jesus não porque é fiel, não porque quer ter compromisso e fidelidade a Jesus, mas por conveniência, para que Jesus possa resolver algo da vida dela. E nós aprendemos que Jesus, Ele é contra a conveniência, mas Ele é a favor da fidelidade. Tanto é que Ele termina a mensagem falando: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Hoje, nós vamos ver algo interessante, um assunto também muito importante, que Jesus é a favor da verdadeira adoração a Deus, mas Ele é contra a idolatria. E vocês vão perceber como facilmente nós podemos ser seduzidos à idolatria. Mas em Jesus, tão somente nele, nós podemos buscar força e condições para não cair na idolatria, mas para sermos verdadeiros adoradores. Tá certo? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós.
onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticaram a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que Jesus tem a favor à igreja e o que ele tem contra? Jesus é a favor à adoração e ele é contra a idolatria. À guisa de introdução, é importante lembrar, mais uma vez, que nem sempre a avaliação que fazemos de uma igreja, nem sempre é a avaliação de Jesus. É possível nós fazermos uma avaliação da igreja totalmente ao contrária da avaliação de Jesus. Ou seja, em outras palavras, é possível nós olharmos para uma igreja e falar: que igreja boa, que igreja vibrante, que igreja viva, que igreja empolgante, que igreja rica, em todos os sentidos. E Jesus olhar para essa mesma igreja e falar: que igreja pobre, que igreja miserável, que igreja morta, fria, que está se prostituindo com outros deuses. Isso nos chama a atenção. Isso nos leva a pensar que nós temos que ser mais criteriosos ao olhar para a igreja de Cristo. Que nós não podemos ser como crianças, de olharmos simplesmente pela superfície e o exterior, e achar que aquela igreja pode ser uma igreja vibrante e serva de Cristo de verdade, quando ela não é. De nós mesmos não olharmos para nós e acharmos que somos bons ao suficientemente para que Deus possa se alegrar, quando nós não temos sido bons. Isso nos faz lembrar que só tem uma maneira de nós avaliarmos uma igreja, que não é segundo o nosso pensamento, que não é segundo os nossos padrões, que não é segundo os nossos critérios, mas que é segundo a palavra do próprio Deus, do próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo. Segundo, esfriamento, perseguição e sedução são armas letais para nos afastar de Cristo. É interessante que quando você olha para o livro de Apocalipse, principalmente nessa parte das 7 igrejas, você vai perceber que o ataque contra a igreja vem em 3 vertentes, e são exatamente essas. Ora a igreja está sendo perseguida, ora a igreja está sendo seduzida pelo mundo, ora a igreja está sendo esfriada, ela está se esfriando no amor por Cristo. Você encontra isso. Você vai perceber que tanto a primeira igreja como Éfeso e a última de Laodiceia, elas estão se esfriando no amor a Deus. Você vai ver que tem igrejas que são perseguidas, como Esmirna e Filadélfia. E vocês vão perceber que tem igrejas que estão sendo seduzidas pelos falsos profetas, pelo mundo, como a igreja de Pérgamo, Tiatira e Sardes. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver. Se você acha que você vai ter uma vida vibrante com Jesus Cristo, que isso vai jorrar naturalmente do seu interior, você está enganado. Vida cristã é luta. Vida cristã é batalha. É por isso que nós não podemos ser cristão carreira solo. É por isso que nós precisamos de irmãos de verdade, que não só falam a paz do Senhor, dá um tapinha no ombro, mas que se preocupam conosco, que caminham conosco. E se for necessário, até mesmo que nos exorta, que nos confronta. Porque se nós não tivermos esse companheirismo, se nós não tivermos esse comprometimento, certamente nós esfriaremos. Certamente nós seremos perseguidos e não resistiremos. Certamente nós seremos seduzidos
pelas atrações, pelas propostas encantadoras do mundo. E seguiremos. E hoje nós vamos ver, olha que interessante, uma igreja que está disposta a sofrer por Cristo. Ela resiste à perseguição. Mas olha que interessante, ela está sendo afastada não pela perseguição, mas pela sedução. Essa é a igreja de Pérgamo. É uma igreja que, se precisar morrer, eles morrem por Cristo. Mas Satanás usa uma outra estratégia, não mais de perseguição, mas agora a sedução. E ele começa a desviar as pessoas da igreja, não pela perseguição, mas pela sedução. Mas perceba, o objetivo dele ele está alcançando. Perceba como são o inimigo, como é o inimigo das nossas almas. A Bíblia fala que ele é um estrategista. A Bíblia fala que até mesmo quando ele foi tentar Jesus, e Jesus confrontou ele com a palavra de Deus por 3 vezes, a Bíblia fala que ele saiu para esperar o momento oportuno para voltar. Efésios capítulo 6 diz que nós temos que se armar de toda a armadura de Deus, porque o diabo está preparando as suas ciladas, e a palavra ciladas ali é estratégia, ou seja, ele é um perito de guerra, ele é um estrategista. Ele tenta derrubar de você de um jeito, se não dá, ele estuda você, ele examina você, fala, não, nesse ponto ele é forte, então eu vou no ponto fraco. Ele é um estrategista. Eu sei que questão de mulher, ou de um namoro extraconjugal, esse cara aqui, ou essa mulher não vai cair, mas eu sei que se eu colocar muito dinheiro na mão dele, ele cai. Então ele tenta de um jeito, não dá, ele tenta do outro. Eu sei que dinheiro não vai, mulher, outro homem, outra mulher também não vai, mas se eu der poder a ele, ele cai. Ele é um estrategista. Eu não sei se vocês lembram de um filme que fez muito sucesso no Brasil, muito tempo atrás, chamado O Advogado do Diabo. E é interessante que você olha aquela cena e aquele cara é seduzido pela fama, pelo dinheiro, pelo status. E aí chega no final, quando ele vê que tudo aquilo que o diabo dá, ele cobra em triplo. Ele fala, não, agora eu não vou cair mais nessa. Agora não, eu não vou cair mais nessa, eu não vou fazer mais isso. E aí, não sei se vocês lembram, uma repórter chega no final do filme e fala, e ele denuncia contra a corrupção que havia no tribunal e tal, e faz justiça, e chega uma repórter no finalzinho do filme, e diz assim para ele, nossa, que homem bom, olha, eu vou falar para você, o mundo precisaria de pessoas mais como você. E nessa hora ele, é mesmo, precisa. E quando ele sai, aquela mulher, na verdade, ela estava disfarçada, então ela era só personificação do ator Al Pacino, que fez o papel do diabo, então ele se transforma de novo naquele ator, o Al Pacino, e ele fala, vaidade, esse é meu pecado predileto. Ele é assim, ele tenta você de um jeito, se não dá, ele não vai desistir, ele tenta de outro. A Bíblia fala que ele é como se fosse um leão faminto, rugindo, esperando uma oportunidade. E olha que interessante, volta a dizer, é possível que você seja disposto a morrer por Cristo, mas ainda você tem que tomar cuidado. Porque a sedução pode ser a arma que ele vai usar contra você. E você começar a se esfriar, se afastar de Cristo sem perceber. Aliás, se afastar de Cristo, se esfriar, dizendo, eu estou pronto a morrer por Cristo, mas está sendo já conduzido para o mundo. Esse é Satanás. Alguém já disse que Satanás age de forma mais poderosa, não é através da sua perseguição, como o dragão. Apocalipse apresenta ele como um dragão, ou seja, um destruidor. Não. Mas alguém já disse que a melhor forma dele agir é como a grande meretriz, a prostituta, que seduz, que de maneira meigo, de maneira assim contagiante, vai te afastando de Cristo, sem você perceber. Essa é a situação dessa igreja. O trono de Satanás está instalado na cidade onde ela está, e ela nem está percebendo. As pessoas da igreja, alguns já estão caminhando de braço dado com Satanás, e não estarem percebendo.
essa igreja, então, é um alerta para nós. Nós não estamos aqui hoje pregando uma igreja antiga, contando a história dela. Essa mensagem hoje é relevante para nós. Porque nós podemos estar nessa situação de já estar sendo seduzido por Satanás e por esse mundo caído. E olha que interessante, o próprio nome dessa igreja já é um alerta. O nome igreja é Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casado. Casado. Olha que interessante, uma igreja que está começando a ser infiel a Cristo, importante lembrar, você é casado. Se um esposo ou uma esposa começa a querer flertar com o pecado, uma das maneiras importantes de você chamar a atenção dessa pessoa é falar, você é casado. Não se esqueça disso. Toma cuidado. Ah, mas eu estou brincando lá com a minha amiga de trabalho, é minha amiga de trabalho. Mas não esqueça, você é casado. Ah, eu estou brincando com o meu amigo lá do serviço, tudo. Ok. Você é casado. Jesus manda a carta para essa igreja. O próprio nome dela tem que fazê-la lembrar. Você não é do mundo. Você não pode flertar com as coisas do mundo. Você não pode se entregar à prostituição a outros deuses. Por quê? Porque você é casada. Com quem? Com o Senhor da igreja. Com Cristo. E hoje então nós vamos ver sobre essa igreja e a mensagem que Deus tem para nós, da mesma maneira que nós vimos domingo passado, de forma natural, nas 3 divisões que nós encontramos em cada carta. Primeiro, a avaliação de Jesus. Segundo, a avaliação que Jesus faz desta igreja. Segundo, o encorajamento que Jesus traz para esta igreja. E terceiro, a promessa de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, a avaliação de Jesus. Uma igreja residindo na cidade de Satanás. Eu fico pensando assim, né? Que coisa doida, né? Nós temos aqui irmãos que estão aqui engajados nessa missão, que já compartilharam o desejo de quererem ser missionários, de querer avançar. Imagina se eu chegasse para você e falasse, olha, tem um campo bom para você. Que bênção, essa igreja aqui cresceu, está expandindo e está na hora de nós avançarmos mais. E tem um lugar assim, fantástico, formidável para você e sua família, tá? Só tem um probleminha, lá é a cidade onde Satanás está. É o quartel-general dele. É onde ele mora. Você vai ser vizinho dele. Que proposta, né? O pastor desse não precisa de inimigo, né? O cara quer mandar você para a cidade onde Satanás mora, onde tem o trono dele. E é interessante que quando nós imaginamos a cidade onde é o trono de Satanás, eu não sei vocês, mas a primeira imagem que vem na minha cabeça, como nós somos influenciados com aquela ideia do diabo de forma medieval, um monstro com garras de aço e que faz sofrer, eu já imagino cidade de Satanás, um matando o outro, e luta, e violência, e desordem, e tem até uns países que fazem a gente lembrar isso, né? E tal, Mas eu quero dizer para você, olha que interessante. Às vezes a cidade de Satanás não é essa cidade não. Acabada, toda violenta, destruída, que ninguém quer morar. Não. Às vezes a cidade de Satanás é considerada pelas pessoas o melhor lugar do mundo para viver. Mas ainda é a cidade de Satanás. Ainda é onde ele está residindo. Aliás, esse é o lugar preferido dele. Essa igreja era assim. Para você entender melhor, vamos ver o que era essa cidade. Vamos analisar para a cidade de Pérgamo. Primeiro, conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Imagina, o trono de Satanás está lá. Então vamos lá. Primeiro, a cidade de Pérgamo era uma cidade importantíssima. Era uma cidade famosa. Aliás, aqui é uma réplica do alto da cidade. A parte mais alta da cidade. Era uma cidade importante, era uma cidade famosa. Ela tinha sido por 400 anos a capital da Ásia. E mesmo depois do reinado Seleucida, ela continuou ainda sendo a capital, até que Átulo III, o último rei da Seleucida, transferiu Pérgamo para o domínio de Roma. E aí Pérgamo vai se tornar a primeira capital da província romana na Ásia.
Ela é uma cidade histórica e importantíssima, capital de reinos. Só para vocês terem uma ideia, onde fica Pérgamo hoje, aqui está a botinha da Itália, né? Vocês estão vendo ali. Pérgamo, então, aliás, as igrejas da Ásia ficam na região hoje conhecida como a região da Turquia. E elas estão aqui, ó, nesse pico aqui da Turquia. Aqui tem a Bulgária, para cá tem a Síria, Iraque, e ela está aqui na Turquia. Uma foto melhor, mostrando mais de perto. Se vocês olharem, Pérgamo é a primeira cidade da Ásia, mais próxima de Roma, que está aqui. Ela era a capital. Ela era o caminho de ligação entre o Império Romano e a Ásia. Era uma cidade famosa, era uma cidade importante. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque aonde nós estamos? Aonde nós moramos? Aonde essa igreja está sendo plantada? Se não num país que é considerado o país mais conhecido no mundo. Um país importantíssimo para o mundo. Quem disse para você que a cidade onde Satanás está residindo é aquela cidade esquecidinha lá no fundo que ninguém quer ir? Pérgamo é a cidade onde todos querem estar. E é exatamente ali onde Satanás está. Aqui é uma foto das ruínas do teatro, onde tinham as festas, onde tinha os momentos ali de grandes palestras, de erudição, né? Porque além dela ser uma cidade famosa e importante, Pérgamo também era uma cidade de primeiro mundo. De primeiro mundo, você sabe por quê? Porque, por exemplo, a segunda maior biblioteca daquele tempo estava em Pérgamo. A biblioteca de Pérgamo tinha cerca de 200 mil livros de papiro. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. Mas Eumenes, que era o rei de Pérgamo, ele teve uma ideia. Ele falou, não, eu vou fazer com que Pérgamo tenha a maior biblioteca do mundo. Vai superar de Alexandria. E ela contrata o bibliotecário de Alexandria para ir para ela. Mas olha o que acontece. Ptolomeu, que era o rei do Egito, quando ele soube dessa ousadia de Pérgamo, ele falou, não, vocês não vão. Você sabe por quê? Porque eu vou barrar o papiro. Para quem não sabe, o papiro ele é feito do material de plantas aquáticas que tinha no Egito. Então, isso daqui é um papiro. Isso que vocês estão vendo aqui é um papiro original do Museu do Egito de Turim. Então, ele era feito de plantas aquáticas. E na época, era o papel da época. Era a forma que tinha para desenhar e escrever. E ele falou, como vocês vão ter biblioteca se vocês não vão ter papel, não vão ter material para fazer? Mas olha que interessante. Nem isto barrou Pérgamo. O rei de Pérgamo falou, ah é? Nós não vamos ter papiro? Nós não vamos então poder escrever? Você está enganado. E aí Pérgamo vai desenvolver o pergaminho. Pergaminho. Que agora não é feito de plantas, mas agora vai ser feito de couro liso, coralizado. E aí vai vir um pergaminho, que vai superar o papiro e vai ser agora o material de ponta. Ou seja, tecnologia de primeira estava em Pérgamo. Conhecimento, erudição estava em Pérgamo. Os doutores do mundo antigo estavam lá em Pérgamo. Você quer ser assim, tá ligado com um mundo assim acadêmico, um mundo assim estudioso, filosófico? Vai para Pérgamo. Eu pergunto para você, é diferente onde a gente mora? Nós estamos no país onde é considerado o país onde tem as melhores universidades do mundo. Nós estamos num país onde Harvard, Yale e UPenn, que está aqui no centro da Filadélfia, a primeira universidade dos Estados Unidos, estão aqui próximo. Ou seja, mesmo numa nação, mesmo num local onde há erudição, onde há ensino bom, com conteúdo, é um
lugar onde Satanás pode estar atuando. Às vezes nós temos mania de chegar num lugar e falar assim, olha que coisa, que o povo é analfabeto, não tem nem escola para as crianças. Com certeza Satanás está agindo aqui. Pode ser. Satanás pode estar agindo assim, como ele pode estar agindo em Harvard, em Yale, em qualquer lugar onde é conhecido como top de erudição. Pérgamo era a cidade dos doutores, e Satanás está habitando ali, no meio deles. Mas além disso, Pérgamo era a cidade da medicina. Pessoas viajavam dias, meses, até mesmo anos para chegar em Pérgamo, porque ali se tinha fama da boa medicina de Pérgamo. Para você ter ideia, eles tinham mais de 200 templos instalados, inclusive em outras partes do mundo, devido à fama da medicina avançada de Pérgamo, de sacerdotes pagãos que ali estavam exercendo a medicina. Pra vocês terem uma ideia, Galeno, que só perde para Hipócrates. Hipócrates foi um grande filósofo e conhecido como pai da medicina, né, no mundo grego antigo. E até hoje, um médico, quando ele vai se formar, ele tem que fazer o juramento de Hipócrates. Galeno, que só perdia para Hipócrates, era de Pérgamo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque olha que interessante. Qual que é o discurso do mundo? Quais são os discursos dos políticos hoje em dia? Qual que é o problema da nação? Educação e saúde. Não é isso? Se nós tivermos educação e saúde, o Brasil vai para frente. Se nós tivermos educação e saúde, a Coreia vai para frente. Se nós tivermos educação e saúde, Portugal vai para frente. Se nós tivermos educação e saúde, os Estados Unidos vai avançar ainda mais. É mesmo? Você pode ter saúde de primeira, você pode ter educação de primeira, e ainda está morando no lugar onde Satanás está residindo, onde Satanás está atuando de maneira mais intensa. Pérgamo é prova disso. E aliás, Pérgamo é uma prova de que aquela ideia, você lembra da batalha espiritual que atormentou as igrejas uns anos atrás? Você tinha que descobrir qual que era o trono de Satanás. O trono de Satanás está lá, está lá na casa daquele irmão, porque aquele irmão é chato. Vamos lá, vamos orar, porque o trono de Satanás tem que sair daí, né? Como se fosse um lugar físico, geográfico. Jesus, através dessa igreja, vem mostrar que a ideia de trono de Satanás não está ligada a uma casa, a um edifício, a um local geográfico, mas um sistema corrompido, que te seduz com boas coisas, mas que te afasta de Jesus. Terceiro, além de uma cidade famosa e uma cidade de primeiro mundo, era uma cidade idólatra. É interessante que eu falei para vocês lá da medicina, né? Vocês conhecem Pérgamo mais do que vocês imaginam. Primeiro, pergaminho. Vocês conhecem pergaminho, vem de Pérgamo. E também a medicina. Você já percebeu que o símbolo da medicina é uma cobra enrolada num pau? Isso vem de Pérgamo. Sabe por quê? Porque Pérgamo era adoradora do deus Esculápio, que era conhecido como o Deus Salvador, o Deus da cura. E até mesmo ligado com o Deus da cura e a medicina avançada em Pérgamo, é isso que atraía multidões. Estavam em Pérgamo. Está lá, o Deus Esculápio lá, a cobra enrolada, é o símbolo da medicina. Para vocês terem ideia da influência dessa cidade. Além de ter uma adoração ao Deus Esculápio, ela também adorava, tinha um grande panteão. O que é o panteão? Era um local onde adorava-se todos os deuses, e ali estava o altar ao Deus Zeus, o Deus supra-suma da Grécia. Tinha um altar dele lá em Pérgamo. E mais, além de adorar a Esculápio, além de adorar a Zeus e outros deuses, é exatamente em Pérgamo que vai ter o primeiro templo ao Deus Imperador. Vocês sabem que na Roma Antiga houve um momento onde o imperador começou a dizer, não, eu sou Deus e vocês têm que prestar culto a mim. Foi exatamente em Pérgamo que foi construído o primeiro templo ao Deus Imperador. E olha que interessante, Roma era compreensiva. Quem disse para você que Roma era brava? Não.
que era assim criteriosa, rigorosa. Não. O pedido de Roma era o seguinte: olha, uma vez por ano, todos vocês têm que viajar até Pérgamo e prestar um culto ao imperador, principalmente as nações que estão sendo subjugadas por Roma. Depois que você prestou só um culto ao Deus imperador, aí você faz o que você quiser. Você quer adorar Jesus? Adora Jesus. Você quer adorar Maomé? Adora Maomé. Você quer adorar Buda? Adora Buda. Mas só um detalhe: uma vez por ano você tem que vir adorar o imperador. Então veja, ele é maleável. Perceba como são as coisas hoje em dia, né? A religião que seduz, ela é maleável. Não, cara, você não precisa ser criterioso. Domingo, então, um só. Vem adorar o imperador. Você adorou uma vez no ano o imperador, faz o que você quiser da sua vida. E os cristãos começaram a receber perseguição porque eles não querem se prostrar a César. Por quê? Porque só Jesus é o Senhor. Então olha que interessante. Aonde habita o trono de Satanás? Por que eu estou demorando nessa primeira parte? Para dizer para vocês o perigo que nós estamos vivendo. Nós estamos numa cidade ou num local que pode ser considerado a banheira ou a sala de estar de Satanás. Porque exatamente as coisas que tinham em Pérgamo para seduzir as pessoas são as coisas que existem aqui nesse país, nesse local onde moramos. Boa educação, condições para você crescer na vida, oportunidades maravilhosas, saúde de primeira. E são muitas vezes esses elementos que o próprio Satanás usa para tirar o nosso foco de Cristo, para tirar o nosso foco da missão de Jesus. E eu não estou dizendo que chuta a escola, não leva seu filho para... Não espera que seu filho entre na faculdade, não vai mais para o hospital, não estou dizendo isso. Eu creio que tudo isso é bênção de Deus. Mas veja bem, mesmo aquilo que pode ser bênção de Deus, Satanás pode usar para se seduzir e te afastar do foco de Cristo. O seu emprego, ele pode usar para te afastar de Cristo. O seu dinheiro, ele pode usar para te afastar de Cristo. A sua saúde, ele pode usar para te afastar de Cristo. Os seus estudos, ele pode usar para te afastar de Cristo. E ele tem feito isso. Mas vamos lá, segunda parte ainda da avaliação. Primeiro, uma cidade onde habita o trono de Satanás. Explicamos. Vocês perceberam, né? Que o trono de Satanás não significa cidade suja, feia, que ninguém quer morar. Pode ser o melhor lugar do mundo para morar. E é ali onde Satanás está. Segundo, uma igreja onde há discípulos fiéis. Isso aqui é interessante. Satanás está ali, ó. É o trono dele. Ele está ali com a poltrona. Sabe aquela poltrona que os americanos gostam? Eu quero ter uma daquela ainda. Quando a Bia quer deixar, pô ali na sala, ali, ó, para esticar os pés. A poltrona de Satanás está ali, ó. Mas os crentes estão fiéis. Ou seja, o que faz uma pessoa abandonar a Cristo ou não é a força do inimigo, mas é a fraqueza da fé dele. O inimigo pode ser o mais forte e poderoso que ele pode ser, mas isso ainda não abate o crente. O que abate o crente é quando ele enfraquece na fé. Porque mesmo onde Satanás habita, mesmo onde Satanás está agindo com mais intensidade, há discípulos fiéis de Cristo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A minha questão não é se você vai continuar morando aqui ou não, né? Porque tem gente que pode ouvir essa mensagem e falar, eu vou mudar dos Estados Unidos, porque o pastor falou que é o trono de Satanás. Você pode morar onde Satanás reside. Aliás, foi nos planos de Deus plantar uma igreja, nascer uma igreja onde Satanás está habitando. Porque aonde prevalece o pecado vai superabundar a graça de Deus. A minha questão não é essa, a minha questão é se você vai ser fiel. Se você consegue ser fiel em Cristo Jesus, numa cidade dessa. Porque ele está falando que tem pessoas que são fiéis. E ele fala, e uma dessas pessoas, ele destaca Antipas. E é
um relato na patrística, na história da igreja, que Antipas, ele foi um mártir. Testemunha significa mártir, uma pessoa que morreu. E olha que interessante. Na patrística se diz que Antipas, ele foi morto dentro de um bezerro. Diz que um rei muito perverso, que gostava assim de aniquilar com seus inimigos, ele tinha um conselheiro que era pior que ele. E esse conselheiro um dia chegou para o rei e falou assim: olha, tem uma forma divertida de nós matarmos nossos inimigos. Você quer ver? Aí o rei falou: quero. Aí ele trouxe esse bode, esse touro de bronze. Então o que eles faziam? Eles colocavam as pessoas dentro de um touro de bronze e começavam então a botar fogo. E aí o que acontece? Enquanto as pessoas começavam a queimar, suas peles começavam a se derreter, elas começavam a gritar, dava a impressão que o touro é que estava gritando. E aí o pessoal se alegrava e se divertia com isso. A patrística diz que Antipas, ele preferiu morrer desse jeito do que negar Jesus. E a minha pergunta é: você tem força para isso? Isso aqui é uma réplica. Entra a portinha ali, você tem? Se hoje alguém chegasse para você, ó, ou você nega Cristo, ou você vai entrar aqui, ó, nessa portinha, e nós vamos fechar e nós vamos botar fogo embaixo, o que você faria? O que você faria? Irmãos, é com peso no coração que eu digo que é possível que a maioria de nós ou morreríamos todos ou negaríamos. Porque hoje você não precisa nem ameaçar com muita coisa. Você não precisa nem fazer isso. Imagina, pegar o seu filho pelos cabelos, levantar e falar assim: ou você nega Jesus ou esse moleque vai aqui dentro. Analise o que os nossos irmãos no passado passaram. Analise o que os nossos irmãos do presente ainda passam em países de perseguição. E eu vou te dizer, hoje não precisa muito. Hoje alguém fala assim: ó, você quer ganhar $200 a mais? Estou dentro. E a pessoa já nega um compromisso com Jesus. Você quer ter uma oportunidade melhor aqui nos Estados Unidos? Aliás, você quer receber uma documentação que ainda você não tem? Opa, estou fora. Não precisa muito hoje. Imagina essa situação. Ao mesmo tempo que Jesus fala: olha, aqui tem um trono de Satanás, mas ao mesmo tempo tem irmãos que estão dispostos a morrer de forma assim sacrificial por Cristo. Que bênção! Que maravilha! Se Deus nos conceder a graça de podermos ser fiel a Cristo até a morte, isso não vem de nós, é do poder dele. Mas olha que interessante, na mesma igreja onde há pessoas fiéis, na mesma igreja onde há pessoas comprometidas, na mesma igreja onde estão pessoas dispostas a morrer da pior maneira possível por Cristo, por amor ao Senhor Jesus, por amor à igreja de Cristo, há pessoas infiéis. Isso sempre existiu e sempre vai acontecer. É por isso que quando a pessoa pergunta: pastor, como está a igreja? Como está a sua igreja? Eu falo assim: tá bom, tá mais ou menos, tá péssimo. Peraí, eu perguntei como está a igreja, você fala que tá bom, tá ótimo, tá bom, tá mais ou menos e tá péssimo. Por quê? Porque na mesma igreja você tem pessoas que estão firmes, que estão abraçando a visão, que estão caminhando, que em vez de colocar problema, ajuda a resolver problema, que em vez de botar pedra nos seus ombros, ajuda a suportar as pedras, avançando, com entusiasmo, pregando o evangelho. Mas na mesma igreja você tem pessoas que parecem que são filhos de Satanás, que estão ali vivendo no pecado, brincando com Jesus, atormentando as pessoas que estão na igreja e fazendo com que tudo venha dar errado no trabalho. É ou não é verdade? Na mesma igreja, na mesma comunidade, às vezes um sentado do lado do outro. E olha lá, qual que é essas pessoas que estão sendo infiéis a Cristo? Olha aqui a jogada. Qual que é a sedução? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Deus, de Israel, para comerem
coisa sacrificada aos ídolos, e aos que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, isso daqui é sutil demais. E isso daqui é um problema que o cristianismo tem desde o início. Sabe qual que é? Como o cristão pode conciliar a vida com Cristo e a cultura? Como? Quais são os limites? Quais são os limites? Quais são as fronteiras entre o cristão e a cultura? Porque era normal naquela época as pessoas fazerem festas e momentos de adoração, falarem assim, vamos também aproveitar, trazer carnes e sacrificar aos ídolos, e aí a gente faz depois um banquete. Era normal isso. Aliás, é normal hoje, não é verdade? Às vezes a nossa igreja faz isso. Nós vamos ter um momento de refeição, de comida depois do culto. E às vezes, o que eles faziam? Nos templos pagãos isso era normal. Então o que eles faziam? Às vezes eles sacrificavam as carnes para os ídolos e as pessoas iam comer em casa. Ou eles faziam como se fosse um grande churrasco no próprio templo pagão e as pessoas comiam. E a pergunta é, o cristão pode participar ou não? Mas meu amigo chamou, não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver, é só um churrasquinho, é só uma carninha. E você sabe, né, eu estou comendo ovo já uns 3, 4 dias, e uma picanha vai ter lá, não posso ir. E aí? Não tem nada a ver de religião, é só carne, é comida. Poxa, pastor, meu filho está chorando que quer ir lá porque o amiguinho dele da escola frequenta aquela igreja pagã lá e vai ter o churrasco, mas é só um churrasco, não tem problema. Festa de Cosme e Damião, não tem problema. É um docinho inocente. E aí, qual que é o limite? Qual que é a fronteira? Paulo explica isso. Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Ele vai dizer o seguinte: se o alimento que está sendo oferecido está vinculado a um culto, não coma. Não coma. Se está num contexto de culto e adoração, não coma. Não coma. Agora, se seu amigo te convidar na casa dele, e lá na casa dele, não está no templo, não está no culto, e na hora que você for comer aquele bife, sabe? O tibone, né, que tem o osso em forma de T, né, bem gordinho, fofinho. Na hora que você está ali, que você cortou aquela carne suprema, você vai colocar na boca e falar, esse daqui eu dediquei ao Deus tal. Também não coma. Porque ele já está dizendo para você que está dedicado. Por causa da consciência dele, você não coma. Agora, se ele te convidar na sua casa, ele é de outra religião, não serve a Cristo, e ele está te chamando para você tomar uma refeição com ele, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Come e pede um segundo ainda. Mas aqui tem um limite. Aqui tem uma barreira. E sabe o que está acontecendo? A igreja de Pérgamo não está conseguindo enxergar a barreira. Você tem pessoas aqui nessa igreja que estão dispostas a morrer por Cristo, e era verdade, mas estão sendo conduzidas por outros meios. E ela não está enxergando a barreira. E ela está começando a se mancomunar, se ajuntar com pessoas que estão tirando elas de Cristo. E é interessante que quando ele fala dessas carnes sacrificadas, ele fala, e olha, isso não é novo, viu? Isso é antigo. Sabe por quê? Balaão já ensinou isso no passado. O que Balaão fez? Para quem não sabe, Balaão foi um profeta de Deus, mas só que vendeu o seu ministério. Ou seja, ele abençoava as pessoas ou não por dinheiro. Ou seja, essa história de, não, hoje em dia eu não vou para a igreja, porque tem pastor corrupto, que tem pastor ladrão. Meu irmão, hoje em dia, isso sempre existiu. Sempre existiu. Balaão é prova disso. Ele era um cara que estava disposto até a amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro. Sempre existiu. E Balaão, ele chega então para o rei Balaque e fala assim, se você me der dinheiro, eu amaldiçoo o povo de Deus. Só que ele tentou 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus e Deus transformou a maldição em bênção. Mas aí que Balaão fala, rei, Balaque, vou fazer o seguinte, não vai dar para a gente bater de frente. Perseguição não vai dar com esse povo. Perseguição não vai dar. Mas tem um caminho mais excelente para tirar essas pessoas de Cristo.
sedução. Vamos fazer o seguinte: rei, pega as mulheres mais bonitas do seu povo. Pega a feia não, as mais bonitas, as mais chamativas. Pegou? Os homens mais formosos, pegou? Bota no meio desse povo de Deus. Deixa eles lá. Porque esse povo vai começar a querer casar com essas mulheres bonitas, com esses homens bonitos. E aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco essas mulheres que não são de Jesus, que não são de Deus, vão começar a chamar esses homens do povo de Deus por paganismo. E aí sabe o que vai acontecer? Quando esse povo se voltar as costas para Deus e começar a praticar idolatria, o próprio Deus vai destruir ele. Vamos fazer isso. Ou seja, o apóstolo João, escrevendo a carta para essa igreja, está falando: gente, toma cuidado com a sedução. Às vezes vem de coisas que você menos pensa. E tem pessoas ainda que têm dúvida: será que o casamento misto é pecado ou não? Olha para a Bíblia. Toda vez que o povo de Deus se misturou fez alianças sérias e profundas com pessoas que não serviam a Jesus, ele caiu. Seduz. Vai lá. Sabe, o trono de Satanás, irmãos, às vezes é aquele lugar bonito, sabe? Aquela casa grande, com um jardim bom, que você tem um vizinho que é o melhor vizinho do mundo. Ele é tão bom que ele até te tira da igreja. Ele arruma programação para você sair. Olha, hoje tem um lugar legal, eu quero que você vá lá. Olha, você é meu amigão, você é meu vizinho. Eu comprei já aqui, ingresso para a gente assistir um jogo lá. Vai, hoje é isso, amanhã é aquilo, tudo é tão bom. Ele é tão bom que você chega até a esquecer que Cristo é melhor que ele. Então as pessoas estão assim. Elas estão sendo seduzidas e elas nem percebem. Nem percebem. E olha, vocês sabem bem aqui que a visão dessa igreja não é ser um gueto, não é ser um grupinho, a panelinha cristã, não. Vocês sabem que a visão dessa igreja é expandir, nós temos contato com pessoas que não são crentes mesmo, pessoas que não conhecem o evangelho. Mas quando eu falo isso, toma cuidado, porque toda vez que nós irmos para o mundo para pregar o evangelho, a sedução vai vir. A tentação vai vir. E se nós não tivermos firmado em Cristo, esfriamento, perseguição também vão vir. Nós não vamos conseguir ficar firmes. É o que está acontecendo com essa igreja. Mas ainda, ele fala aqui, as doutrinas, né? As doutrinas dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas provavelmente vieram de Nicolau. Há uma tradição da igreja que entende que Nicolau, ele foi um dos diáconos lá, quando se institui os diáconos na igreja, em Atos 6, ele está lá, o Nicolau, que ele se perverteu e ele começou a usar a liberdade em Cristo para libertinagem. Alguns pensam dessa linha. Mas pode ser que a palavra, pode ser pelo próprio nome da palavra. A palavra Nicolau, o nome Nicolau, significa aquele que convence. Você já percebeu que há pessoas que têm uma lábia boa? Que ela faz você comprar gelo no Alasca. Só com a lábia. Você olha assim, só tem frio. Você colocou o dedo fora da janela, congelou, e o cara consegue te vender gelo lá. É uma lábia para te convencer. É uma lábia. Às vezes você, como evangelista, está evangelizando tudo, e esse cara está fora da igreja, tudo, mas ele veio com uma lábia, ele arrasta até as pessoas que estão dentro da igreja. Nicolau, nome Nicolau significa aquele que consegue convencer as pessoas. Então o que está acontecendo aqui os nicolaítas? A ideia dele é assim, não tem nada a ver não, você sabe? Não, esse pastor é muito rigoroso. O problema aqui que está acontecendo é a falta de apologética. Sabe o que é apologética? Apologética é a defesa da fé. A falta da apologética. Então o que está acontecendo é assim, não tem problema não. Esse pastor, essa igreja é muito rigorosa. Não, você pode ir lá assim comer carne sacrificada. E mais, a doutrina dos nicolaítas dizia o seguinte: a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Como assim prostituição? Era normal no culto pagão ter as chamadas prostitutas cultuais. O que era isso? Eram chamadas sacerdotistas, que eram prostitutas, que então quando as pessoas iam para adoração nesse templo pagão, e nesses templos pagãos tinham câmeras como se fossem quartos de hotéis,
E os homens entravam então com essas prostitutas, e diz que esse contato físico entre eles era uma simbologia da fertilização da terra, para que Deus pudesse abençoar mais a terra e produzir. E olha que louco, isso está acontecendo, e os cristãos que professaram a fé em Jesus estão dizendo, não tem nada a ver, eu vou lá também, eu também participo daquilo, não tem nada a ver, não. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu por todos os meus pecados, já não morreu? Ele não pagou todos os meus pecados? Já. Então, estou liberto, está pago. Ou seja, a licenciosidade, a libertinagem já está instalada aqui. Pessoas que usam da graça de Deus para pecar. Para pecar. Agora, você quer ver um negócio moderno hoje? Vamos aplicar para os dias de hoje. Você já vai encontrar, isso é normal, você já vai encontrar dentro de igrejas chamadas evangélicas, líderes, pessoas pregando o seguinte: casamento, isso daí é furado, isso daí é invenção do homem, tá? Porque a Bíblia fala de casamento é só juntar. Não tem nada de que bênção, aliança, papel, compromisso, não tem nada a ver. Não precisa casar, pode ter relação sexual antes do casamento, não tem problema, Deus aprova, homossexualismo Deus também aprova, isso já tem dentro de igrejas evangélicas. Doutrina dos nicolaítas, é a doutrina que não tem nada a ver, e quando você menos vê, a igreja, ela já não influencia o mundo, você sabe por quê? Porque ela está igual ao mundo. Mas vamos lá, eu estou nessa parte, mas as outras é bem rápido. Uma igreja onde ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Eu fico assim maravilhado com essa parte, sabe por quê? O que fazer para uma igreja que está sendo seduzida através dos falsos profetas? O que fazer para uma igreja que está se afastando de Jesus por causa de ensinamentos falsos? Só tem uma resposta: volte-se à palavra de Jesus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem o quê? A espada de 2 gumes. E a Bíblia em Apocalipse fala que a espada de 2 gumes sai da boca de Jesus. É a palavra de Deus. Por que 2 gumes? Por que 2 cortes? Porque a Bíblia tem 2 propósitos. A palavra de Deus só tem 2 propósitos: salvar e condenar. Quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está. Só tem um jeito dessa igreja continuar firme e não perder sua visão, como a irmã orou: se agarrar à palavra de Jesus, amar a palavra de Jesus. Segundo ponto, nós vimos a avaliação. A avaliação de Jesus eles estão nos tronos de Satanás, tem pessoas fiéis, mas tem pessoas infiéis. Encorajamento de Jesus, segunda parte. Olha que maravilha. Você pode estar na cidade onde o trono de Satanás está instalado, você pode estar numa igreja onde tem pessoas fiéis e infiéis, mas olha o que Jesus fala: há esperança para você. E sabe qual que é o meio da esperança? Arrependa-se. Por que Jesus fala arrependa-se? Aí vem uma coisa que me chama a atenção. Peraí, se na igreja tinha pessoas que estavam prontas a morrer por Jesus, então por que ele fala um geral, arrependa-se para todo mundo? Porque é verdade, na igreja tinha pessoas que estavam morrendo por Jesus, mas sendo seduzido por Satanás, todos estavam. Irmãos, isso é sério. É possível que todos de uma igreja estejam sendo seduzidos por Satanás e nem estejam percebendo. Por isso que a chamada para Jesus é: arrependam-se. Arrependência é mudança de vida, mudança de cosmovisão. Antes você andava sem Jesus e a palavra dele, agora anda com Jesus e a palavra dele. Sabe por que você tem que se arrepender? Porque ele fala, ó: se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E a espada da minha boca agora é o juízo de Deus. Eu vou voltar e eu vou julgar. E olha que interessante, olha o que Judas fala. Você quer saber um pouco mais sobre o juízo de Deus? Olha o que Judas fala: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. 3 coisas importantes para você lembrar sobre o juízo de Deus, rapidinho. Primeiro, esse juízo vai ser pessoal.
veio o Senhor entre suas santas medidas. A segunda vinda de Cristo não vai ser como a primeira. A primeira, ele vem como um servo sofredor, ele nasce numa manjedoura, ele sofre e é pendurado no madeiro. A segunda vinda de Cristo, ele vem como o Senhor exaltado entre as nações, o Rei dos Reis, e ele vem para julgar. E esse juízo vai ser pessoal, ou seja, ninguém vai poder escapar. Eu sei que tem irmãos que têm filhos pequenos, e olha que interessante, quando eu vou corrigir agora a minha esposa não, a esposa também às vezes, né? Mas a minha filha, vou corrigir minha filha, com a minha filha eu faço isso. Eu vou corrigir ela, ela fica assim, ó, completou 2 anos agora, dia 8 de agosto, mas desde quando ela tinha 1 aninho ela já fazia isso. Eu estou falando com ela, ela está assim, ó, querendo escapar da confrontação. Não, olha para mim, às vezes eu tenho que pegar o rosto dela e centrar, olha para mim, eu estou falando com você. Com 1 ano e meio ela já fazia isso. Olha para mim, eu estou falando com você. Pecado, não quer ser confrontado. Primeiro ponto, o juízo de Jesus, ninguém vai escapar. Você vai tentar, mas ele vai olhar para você e falar, não tem como escapar. Segundo, esse juízo, além de universal, além de pessoal, ele vai ser universal. Juízo contra todos. Ninguém vai escapar. Ninguém. Terceiro e último, esse juízo vai ser justo, honesto. Você sabe por quê? Porque hoje, se você chegar com uma pessoa, um vizinho seu que não conhece Jesus, um amigo de trabalho, e falar do pecado dele, ele vai falar, não, eu não sou tão pecador, não, eu não sou tão assim, não sou tão mal quanto penso. Na segunda vinda de Cristo, todos vão estar convictos dos seus pecados. Hoje eu sei que você não tem muita consciência de como pecador você é, mas na segunda vinda de Cristo, isso vai ficar nítido para cada um de nós, para todos. E as pessoas vão ter convicção de tão pecadoras que elas são. Ou seja, elas vão ter certeza que elas merecem o inferno, mas mesmo assim não vão se arrepender a Cristo. Olha a malignidade do pecado. Então, arrependa-se. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei se você já tem se mancomunado com o mundo. Se você tem deixado propostas encantadoras do mundo ofuscar seu coração. Mas eu quero dizer para você, hoje é o dia para você se arrepender. E olha que interessante, não tem coisa melhor que se arrepender lembrando do Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo. E Cristo apresenta má notícia. Qual que é a má notícia? Todos pecaram. Todos pecaram. Se você está aqui hoje e você não se sente pecador, eu quero dizer para você que não é porque você não é pecador, é porque você não está enxergando que você é pecador. Mas deixa eu falar um negócio para você. Aproxima de Jesus. Chega perto de Jesus. E eu tenho certeza que você vai ver o quão pecador você é e o quanto você precisa de Cristo. Mas tem a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que é a salvação para você, que é a esperança para você. E isso você pode ter certeza, sabe por quê? Porque a cruz é a prova que já foi pago. Último ponto, a promessa de Jesus. 3 promessas que Jesus faz. Primeiro, arrependa-se. E aí ele dá a promessa. Quais são as promessas? Primeiro, plenitude de vida com Deus. Olha lá. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O que é o maná escondido, pastor? Não sei. Está escondido? Não sei. A Bíblia não revela, claro, isso. Mas o que eu sei é que o maná, na Bíblia, ele tem um ensinamento muito profundo. Porque foi exatamente quando o povo teve que conhecer quem era o seu Deus, o Deus provedor, foi quando o maná desceu do céu. E mais ainda, eu sei que quando Jesus vem, Jesus fala que Ele é o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, o qual que se nós alimentarmos dele, nós seremos saciados por ele. Então, o que é esse maná? Eu quero crer o seguinte, esse maná escondido que Jesus está prometendo para quem se arrepender do mundanismo, para quem se arrepender da idolatria, as coisas do mundo, e se voltar para Jesus, que ele vai se deleitar do verdadeiro banquete. E aí eu quero ser honesto com vocês. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que o mundo, às vezes, nos propõe assim um banquete. Sabe, aquela festa que você vai e você olha assim, meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio assim. Eu sei que o mundo é capaz de proporcionar um banquete desse
de tal forma de você quase não conseguir resistir. Mas eu quero dizer para você que o pão do diabo não é o pão do céu. O pão do diabo tem bicho. O pão do diabo adoece. O pão do diabo corrompe. O pão do diabo traz morte. E o que Jesus está falando é que aquele que for fiel, aquele que se arrepender, aquele que se voltar a Jesus vai participar sim, esse sim, do verdadeiro banquete. Do verdadeiro banquete. Hoje nós só temos uma amostra, mas o verdadeiro banquete está vindo. E esse é para quem anda com Jesus, quem se arrepende dos seus pecados. Segunda promessa, a absolvição no juízo final. Olha o que ele fala: darei uma pedrinha branca. O que é isso, pedrinha branca? Naquela época, quando alguém era sentenciado, tinha dois tipos de pedra, a preta e a branca. Se a pessoa recebesse a pedra preta, significa execução, está condenado. A pedrinha branca era o contrário, é a absolvição. Olha o que Jesus está prometendo: vocês vão ser absolvidos no juízo final. Pensa na relevância disso para aquela igreja. Os crentes estão sendo julgados pelo mundo, estão sendo julgados na cidade de Pérgamo. Você é fiel a Cristo, vai para o touro. Você vai fiel a Cristo, vai ser churrasquinho, vai ser queimado. E Jesus está falando assim, ó: o mundo pode julgar vocês, mas no grande juízo sou eu que vou julgar, e vocês estão absolvidos. No julgamento do mundo vocês podem ser condenados, mas no juízo supremo do céu vocês estão absolvidos. Isso tem que trazer paz no nosso coração. Tem, fala a verdade. Quantas vezes nós somos julgados injustamente nesse mundo por ser fiel a Cristo? E você ouvir de Jesus isso: olha, eu sei das injustiças, eu sei que eles estão julgando você por fidelidade a mim, mas saiba de uma coisa: no juízo final, no supremo juízo, você vai estar absolvido. Terceiro, um novo nome. Eu coloquei aqui um novo nome. E eu vou colocar na pedrinha branca um novo nome. O que é esse novo nome? Não sei. A Bíblia não dá relato sobre isso. Mas muitos entendem que esse novo nome significa, isso é claro, Jesus prometendo: eu vou mudar você. Eu vou transformar você. Você não vai ser o mesmo. Não vai ser. Eu vou transformar cada um de vocês, para que vocês reflitam nitidamente a minha imagem. E alguém já disse que talvez esses nomes serão assim. Qual será o nosso nome no céu? Vai ser Gabriel? Vai ser Wellington? Vai ser Paulo? Vai ser Itamar? Vai ser Carmen? Vai ser Andressa? Vai ser Spencer? Talvez o nosso nome no céu vai ser: o redimido pelo Senhor venha, amado pelo Senhor venha, agraciado, bendito, precioso. Porque é assim que Deus nos vê. Porque é assim como Deus vê a sua igreja. Eu queria encerrar essa mensagem fazendo um pedido para vocês. Não saia daqui hoje sem avaliar como está a sua vida com Cristo. Não saia. Nós vivemos num local onde Satanás tem o seu trono. Não tenha dúvida disso. As propostas do mundo e o ataque dele é intenso aqui. E a minha pergunta para você é: você já está sendo seduzido? Eu não estou perguntando se você resiste perseguição. Eu estou perguntando se você resiste sedução. Você já está sendo seduzido? Algo está sendo mais assim encantador, chamativo na sua vida do que o amor de Cristo por você? O que está seduzindo o seu coração? Jesus termina dizendo: arrependei-vos. E aquele que for fiel vai receber o maná do céu. Vai receber uma pedrinha branca. E vai receber um novo nome. Que
Deus os abençoe. Amém. Nesse instante nós teremos a ceia do Senhor.